Bom dia pessoal, meu nome é Robson Shigueira, sou engenheiro de aplicações da Smart PLM e vou estar apresentando essa webinar de Animation Design. O Animation Design ele é uma aplicação do portfólio Siemens voltado para animações de mecanismos e o seu principal objetivo é ser rápido, simples, com baixo custo e independentemente de qual plataforma venha os modelos, seja ela da própria estrutura de montagens do NX ou então de qualquer outro arquivo CAD. Primeiro ponto, é interessante observar se a barra de ferramentas do Animation Design está habilitado. Estando ela habilitado, nós temos acesso aqui agora às funções da aplicação. Aqui nós encontramos todas as funções disponíveis do Animation Design. Aqui nós podemos definir os grupos rígidos, regiões de contato. Aqui nós temos uma ampla gama de juntas de mecanismos, né? Então, elementos de revolução, deslizante, cilíndrica, esférica, ponto na curva, curva sobre curva, simulações de parafuso e elementos planares. Aqui nós temos também relações entre engrenagens, entre correias, peões e cremalheiras e cames. As definições de motores, né? Seja ela movimento constante ou indicando um ponto, indicando o deslocamento por vetor, né? Temos também a linha do tempo, os menus para a execução da animação, né? Opções de visualização, ou seja, você consegue visualizar colisões, pausar em uma colisão, consegue mudar os grupos de cores conforme você vai definindo os elementos rígidos, fazer uma pré-movimentação do seu mecanismo, depois que aplicar as juntas, fazer um monitoramento de distância ou de velocidade e aceleração de um mecanismo, imprimir esse monitoramento, consegue reaproveitar as funções do Assembly Constraint na estrutura de montagem e fazer aqui aplicar também alguns efeitos de explosões do seu dispositivo, mudar a visualização de algum componente e alterar também as câmeras, de acordo com nas animações. Bom, como o Animation Design não precisa ter um 3D e também não precisa ter uma estrutura de montagem, nossa primeira demo vai ser em cima de um modelo que contém apenas sketches, né? Eu poderia definir aqui os grupos rígidos, tanto pegando os sketches, como eles poderiam ser também curvas explodidas aí no espaço. Primeiro ponto, antes de definir o grupo rígido, é interessante eu definir aqui o Ride Group Color, deixei ele habilitado. À medida que nós formos definir os grupos rígidos, ele vai alterando de cor para nos ajudar com as tarefas. Aqui nós encontramos também um Animation Navigator, Aqui é a árvore de construção do aplicativo. Então, nós vamos definir aqui os grupos rígidos. Seleciona a opção Right Group. Eu posso clicar nos elementos, né? Ou já ir direto na árvore de construção. Aqui, à medida que a gente vai definindo os grupos rígidos, ele vai alterando de cor justamente para nos auxiliar com as aplicações. Se eu desabilitar essa função, ele volta para a cor padrão do sketch. E no Animation Navigator, nós temos aqui também os grupos rígidos que foram criados e suas respectivas cores. Próximo ponto é definir as juntas. Primeiro passo é definir as juntas fixas. Então, esse grupo aqui vai ser uma junta fixa e esse aqui também. Segundo ponto vai ser aqui a junta deslizante. Então, este elemento vai deslizar com relação a este elemento, seguindo este vetor. A direção
não tem importância nesse momento. Agora, uma junta de revolução. Então, este componente vai se revolucionar com relação a este componente, seguindo este vetor, e o ponto de âncora vai ser o centro do cilindro. Agora, este componente vai se rotacionar com relação a este, seguindo este vetor, e o ponto de âncora, o ponto de âncora vai ser o centro do cilindro. Agora, este componente vai se rotacionar com relação a este, seguindo este vetor, e o ponto de âncora vai ser aqui. Agora nós temos aqui as juntas que foram aplicadas no mecanismo. Com essa função MoveRideGroup, você consegue selecionar algum grupo rígido e fazer, eu posso aqui arrastar o manípulo, né? E fazer aqui uma prévia de como o meu dispositivo está se comportando. Opa. Aqui você consegue ter uma prévia. Feito isso, agora é só aplicar um motor. Então eu vou aplicar aqui o Motion, pode ser nessa junta de revolução. E eu vou colocar aqui rotações por minuto e vou colocar 20 rotações por minuto. Agora nós conseguimos ver os motores que foram aplicados, né? No caso aqui somente um. E agora nós conseguimos dar o play nesta animação. Você pode também aplicar um monitoramento aqui, por exemplo, por distância, né? E aqui, por exemplo, também por parâmetros de velocidade. É que aqui vai ser constante, né? Então não vai ser apenas uma reta. Mas você consegue aplicar esse monitoramento, né? E também imprimir esse monitoramento. À medida que ele, bom, aqui a aceleração é constante, né? E o deslocamento aqui do pistão, ele está sendo o deslocamento sobre o tempo, né? E aqui você consegue, por exemplo, exportar essa tabela, né? Então aqui nós fizemos uma animação apenas utilizando os 2Ds, os esquetes, os perfis. Segundo ponto, consigo fazer uma animação independente da estrutura de montagem. Então aqui nós temos apenas um part e ele contém diversos sólidos. Aqui nós conseguimos executar a animação. Eu posso já ir direto. Aqui eu não preciso necessariamente definir os grupos rígidos. Eu posso ir já diretamente nas juntas. E à medida que eu vou, por exemplo, definindo, vou voltar aqui no Animation Navigator. À medida que eu vou definindo, por exemplo, juntas fixas, o que vai ser? Serão este e este body. Ele já cria aqui tanto as juntas quanto os corpos rígidos. Vamos lá. Beleza? Então aqui vai ser fixa, aqui vai ter junta de revolução. Este vai se revolucionar com relação a este fixo, pegando este vetor. Aqui eu seleciono a silhueta do eixo, ele já pega o vetor e o ponto de âncora. Aqui também, este vai se revolucionar com relação a este, pegando este vetor e ponto de âncora. Aqui faltou selecionar também o Cummins. Agora sim, agora ele está pegando aqui o grupo rígido, são esses dois componentes. E aqui ele vai ter uma junta deslizante.
né? Este vai se deslizar com relação a este, seguindo este vetor. Vou deixar o vetor negativo. E ok. Próximo ponto é definir o parâmetro de motor. Então, eu quero uma velocidade constante desta junta de revolução. Pode ser aqui 30 rotações por minuto. E a hora que eu der um OK, ele está rotacionando. Porém, está faltando algumas juntas, né? Então, eu preciso definir aqui uma relação por correia. Então, esta junta com relação a esta junta tem uma relação 2 vezes maior. Então, essa polia é o dobro dessa primeira. Dou um OK. Então, agora ele já tem uma relação de correia e falta também definir o Cummins. Então, esta junta e essas faces tangentes terão uma relação com esta junta deslizante e esta face aqui de contato. Então, aqui você consegue definir o Cummins. Beleza? Aqui também, dentro desse terceiro exemplo, nós temos um arquivo que ele só tem bodies, né? E agora o objetivo é criar uma animação e também definir contatos. Então já posso partir direto aqui para o Joints. Posso já ir definindo quais são as juntas fixas, os elementos fixos, vai ser este perfil e este perfil. Agora, junta de revolução deste componente com relação a este componente e o vetor e o ponto vai ser esse aqui. Agora nós temos que definir as juntas deslizantes. Então, este componente vai se deslizar com relação a este componente, seguindo este vetor. Aqui eu já posso definindo o Ride Group, né? Então, à medida que eu vou definindo as juntas, olha lá, ele vai me atribuindo as cores. Falta definir mais um grupo rígido. Então, aqui pego já a junta. Então, eu quero definir que esse elemento seja deslizante com relação a este elemento, seguindo este vetor. Aqui nós temos os grupos de cores, né? Ele nos auxilia, né? Definir aqui as juntas. Agora eu preciso definir o que? Os motores, né? Então aqui não vai ser um movimento constante, vai ser um movimento seguindo um parâmetro. Então pego o Position Motors. Eu quero que esta junta de revolução rotacione 90 graus. E dou um play. Eu quero que ele rotacione 90 graus e retorne. Então aqui agora no grupo Motors nós temos a Position Motor. Clico 2 vezes, dou um botão direito Insert. Ele faz uma cópia, né, da expressão. Eu vou colocar aqui menos 90. Então no tempo de 0 a 1 ele vai rotacionar 90 graus. No tempo de 1 a 2, menos 90. Agora é preciso definir o que? Os contatos, né? Então vem aqui no Contact e seleciono estas 3 faces aqui. Serão faces de contato. Então à medida que eu vou definindo ele vai ficando na cor vermelho. Estas 3 faces aqui também serão faces de contato. E já posso ir definindo aqui também estas 4 faces. Serão também faces de contato. Então, as faces que têm a feature de contato, no momento que eles se tocam, uma vai arrastar a outra. E aqui também. Aqui vai ter um contato, então ele vai pausar na hora que eles se encontrarem. E ok. Aqui faltou uma face. Então observe que pelas cores é muito fácil de você
localizar aqui a feature. Aqui faltou uma face de contato e ok. Agora se eu der um player, as faces que tem contato ele irá arrastar. Beleza? Então aqui nós definimos algumas faces de contato, partindo de um part contendo apenas os bodies, né? Esse part poderia ter vindo de qualquer outra plataforma CAD. E nós conseguimos executar a animação. Próximo ponto, nós temos aqui um dispositivo e ele tem sua estrutura de montagem no próprio NX. Tendo a sua estrutura de montagem, ele tem também as suas assembly constraints. Nós conseguimos reutilizar todas essas constraints já direto no Animation Design. Você não precisa criar novas juntas e definir novos corpos rígidos. Você consegue reaproveitar. Então aqui observe que no Assembly Design nós não temos nada definido ainda. E você tem aqui essa opção Adopt Assembly Constraints. Então, o que ele faz? Ele vai buscar todas as constraints disponíveis no modelo e vai torná-las, vai já criá-las. Ele não converte, ele cria novos grupos rígidos e novas juntas. Ele dá um OK, mostra um informativo do que foi criado. Então, quando nós abrimos aqui, agora ele já criou os grupos rígidos, né? Posso até classificar aqui por cores, filtrar por cores. Ele criou os grupos rígidos e já criou as juntas. Se eu voltar aqui no Assembly Constraint, Assembly Navigator, as constraints, os Assembly Constraints continuam, né? Aqui ele reaproveitou, criou, já definiu as juntas e os grupos rígidos. Agora aqui fica fácil, né? Uma vez que você já definiu já tem as juntas e os grupos rígidos, basta aplicar o motor. Então aqui eu vou deixar rotações por minuto, 30 rotações por minuto mesmo, e eu quero que se rotacione esta junta aqui. Feito isso, é só dar um play. Beleza? Então aqui em questões de pouquíssimo tempo nós conseguimos reaproveitar as constraints do Assembly Constraint e definir a animação. E aqui mesma coisa, aqui nós conseguimos também fazer, por exemplo, o monitoramento, né? Tá difícil de pegar. À medida que nós dermos um play, ele vai executar vai fazer aí pra gente o monitoramento. Beleza? Então o principal objetivo foi reaproveitar as constraints de uma montagem já existente. E o último exemplo aqui da nossa webinar é trabalhar com a timeline. Então aqui nós temos um mecanismo, né? E ele tem sua estrutura de montagem no NX. Ele contém as suas... Aqui não tem nem as constraints, ele só está montado no Assembly Navigator. E agora nós vamos definir o que? Ele não contém nenhuma solução, né? Agora nós vamos definir os corpos rígidos e aplicar os parâmetros de motor. Então, o primeiro ponto eu vou definir aqui os corpos rígidos. Eu não vou pegar vou pegar apenas alguns, não precisa ser todos, né? Vou voltar aqui para o Assembly Constraint, deixar habilitado o Right Group Color, que vai me auxiliar. Então, venho aqui no Right Group e primeiro vamos ver aqui como que ele está, a estrutura dele aqui. Primeiro ponto, vou definir aqui o grupo rígido, o elemento de Z.
Porém, Z eu vou desselecionar. Melhor pegar pela árvore aqui, ó. Então, o grupo rígido vai ser de Z, serão todos esses componentes, menos este aqui. Ok. Agora, segundo grupo rígido, vamos ver como é que ele está aqui na... Vai ser em Y. Segundo grupo rígido vai ser esses componentes aqui, mais esse elemento, e aqui também essas peças aqui, elas também se movimentam em Y. Então aqui nós criamos o segundo grupo rígido. Agora o terceiro grupo rígido, vamos ver aqui. Aqui vai ter que alterar. Aqui, esse aqui vai ser o terceiro grupo rígido. Ok. Terceiro grupo rígido vai ser esses elementos aqui que vão se deslocar com relação a Y. Observe como é fácil de editar, né? Então, pelo filtro de cor, eles nos auxiliam bastante. Por exemplo, aqui também eu tenho que desselecionar. Então, eu clico duas vezes no grupo rígido e desseleciono esse aqui. E clico duas vezes nesse aqui e seleciono. Olha lá, como é simples de você definir os grupos rígidos. Agora falta definir o último grupo rígido, que é o elemento fixo. Aqui eu posso pegar somente essa base aqui, que já é o suficiente. Então, vou definir aqui como grupo rígido esses elementos. Definindo os grupos rígidos, agora é preciso definir as juntas, né? Então, vou vir aqui no Joints. Então, este aqui vai ser uma junta fixa. Este elemento, ele vai ser uma junta deslizante. Então, aqui vai deslizar com relação ao fixo, seguindo este vetor. Vou colocar o valor, inverter o vetor, que fica mais fácil. Agora, este grupo rígido vai se deslocar com relação a este, seguindo este vetor. Para finalizar, este grupo vai se deslocar com relação a este, seguindo este vetor. Agora aqui nós conseguimos, com o Move Red Group, você seleciona aqui qualquer um dos grupos rígidos, você consegue ter uma prévia de como está se comportando aqui o seu mecanismo. Então, aqui você consegue já ver como que ele está se comportando. Beleza? Bom, definindo os grupos rígidos, definindo as juntas, agora é preciso definir o quê? Os parâmetros. Antes de definir os parâmetros de deslocamento, eu vou deixar habilitado aqui a timeline. Então, com a timeline eu consigo ajustar o melhor aproveitamento de tempo e sincronismo dos grupos rígidos. Primeiro ponto, vou definir aqui o Position Motors. Então, primeiro elemento vai ser esta junta deslizante. Eu quero que no tempo de 0 a 1, vocês podem editar aqui também, ele se desloque, vou colocar aqui 1000 milímetros. Acho que aqui pode pôr 1200. Olha, já apareceu aqui na timeline.
Se eu der um play, ele já faz uma pré-visualização. Você também consegue arrastar aqui o player da timeline, ó. Beleza? Vamos definir mais um parâmetro de motor. Então, vai ser este aqui, ó, com relação a y. No tempo de 0 a 1 também, ele vai se deslocar 1200. Vai aparecer aqui também na timeline. Agora eles estão tendo um movimento sincronizado. E agora vamos acrescentar a última definição de motor, que vai ser desta junta deslizante. Aqui no tempo de 0 a 1, eu vou pedir para ele deslocar 300 milímetros. Aparecer aqui também na timeline. Porém, vocês conseguem arrastar aqui, ó. A timeline é baseada em tempo. Aqui está em segundos. Então você consegue arrastar e editar ela. Por exemplo, eu quero que o movimento só no final. Vai dar um play. Olha lá. Então só no final ele executa a operação de deslocamento em Z. E aqui você consegue ir arrastando também, ó. Você consegue ir ajustando conforme a sua necessidade. Eu vou colocar aqui sempre para executar cada movimento só ao fim de ao término de cada operação, ó. Aqui você consegue também dar um botão direito e mirror. Então ele faz o espelhamento do mecanismo. Então com esse espelhamento ele vai fazer o inverso. Então depois ele vai fazer a operação de retorno, operação contrária. Beleza? Aqui vocês conseguem ir ajustando conforme a necessidade. Até mesmo ir aqui, ó, diminuindo os tempos, por exemplo, de retorno. Olha lá. Aqui você consegue ir ajustando conforme a sua necessidade. Beleza? Temos aqui também, por exemplo, o collision, né? O collision, ele vai mudar de cor onde ele encontrar uma colisão. Observe que aqui propositalmente tem uma pequena colisão. Ele muda de cor, né, fica vermelho. Fazer aqui passo a passo. Então ele muda de cor, né? E vocês conseguem também definir uma pausa quando vocês encontrarem uma colisão. Aqui foi uma colisão proposital, né, no qual vocês... Agora eu vou editar essa colisão. Então, eliminei aqui o ponto de colisão. Agora ele não encontra mais nenhuma interferência, ele consegue executar continuamente a animação do mecanismo. Beleza? Então, observe que nós fizemos 5 demonstrações. Foram feitas de forma bem simples, bem rápida. Foi bem fácil de você criar essas animações. E independentemente do tipo de estrutura, seja ela no próprio montagem do NX, quanto a importação do modelo de outras plataformas CAD. Beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. Dúvidas, estamos à disposição.